Olá, meu nome é Ana Glória Fonseca Teodoro, sou médica anestesiologista especialista na área de atuação em dor. Vou falar com vocês sobre tratamento farmacológico da dor. Qual a importância e a relevância desse tratamento farmacológico? A obtenção da analgesia é considerada uma parte vital e integral da atenção ao paciente. E quais seriam nossos objetivos com esse tratamento? Reduzir o estresse provocado pela dor, reduzir as alterações metabólicas que as dores podem provocar e promover maior conforto aos pacientes. Então a gente tem que promover esse alívio dessa dor. Para a gente promover o alívio da dor, a gente tem que conhecer a anatomia, saber a localização onde está essa dor. E por meio do conhecimento sobre a fisiologia, a transmissão normal da dor, a gente consegue compreender um pouco mais sobre como poder amenizar e tratar essas dores. A gente considera a fisiopatologia, quando a dor passa a ser uma dor que deixa de ser um mecanismo protetor e passa a ser um mecanismo danoso, e a gente começa a ser uma dor patológica. A gente deve conhecer esse mecanismo de patológicos envolvidos na dor para poder tratá-la. E conhecer também sobre a farmacologia, sobre a forma como os fármacos agem para ajudar a gente nesse alívio da dor. Todos esses pontos devem ser considerados para a gente fazer o tratamento efetivo dos pacientes que têm dores crônicas e também do caso de dores agudas. O tratamento farmacológico da dor deve ter como objetivo impedir a geração e a transmissão da dor, promover a modulação central, como a gente viu na parte de fisiologia da dor. A modulação da dor é uma parte muito importante, reduz a transmissão dessa dor. Ela deve atuar em diversos pontos, fazendo uma analgesia multimodal, e a gente pode associar diversos fármacos para ter um objetivo de reduzir as doses desses fármacos, reduzir os efeitos adversos provocados por eles e otimizar o tratamento. Então a gente muitas vezes faz uma analgesia multimodal utilizando diversos fármacos e outras técnicas também que a gente pode utilizar, como bloqueios. Todo esse conjunto de métodos juntos fazem a gente tratar e amenizar essas dores e utilizar menos medicamentos. Então a gente tem que fazer essa analgesia multimodal atuando em diversos pontos da transmissão dolorosa. Assim a gente consegue aliviar a dor do paciente. A Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma escala de 3 degraus. Os medicamentos que estão no primeiro degrau da escala são para aliviar dores leves, pela escala numérica de 1 a 3. Os medicamentos do segundo degrau são utilizados para dores mais moderadas de intensidade de 4 a 6, segundo a escala numérica de avaliação da dor. Os medicamentos do terceiro degrau são para dores intensas, que pela escala numérica geralmente são classificados entre 7 e 10. Aqui a gente tem a ilustração da escala numérica, que a gente observa também até uma escala mais visual, com expressões faciais demonstrando a face da pessoa com dor. E a gente classifica de 1 a 3 uma dor leve, de 4 a 6 uma dor moderada, de 7 a 10 uma dor intensa. E de acordo com essa classificação, a gente sobe a escada criada pela OMS utilizando medicamentos. Essa escada, a gente observa que no primeiro degrau a gente utiliza geralmente analgésicos associados a ANES ou drogas adjuvantes, que a gente vai falar de cada uma. No segundo degrau, que a dor é moderada, a gente já começa a associar opioides fracos. No terceiro degrau, que a dor é mais intensa, a gente consegue associar opioides fortes, junto com as outras medicações utilizadas nos degraus anteriores. Quando a gente chega a uma dor refratária à farmacoterapia, a gente começa a pensar em procedimentos intervencionistas. Então a gente associa esses procedimentos e bloqueios para amenizar as dores mais intensas. A gente está no primeiro degrau, então a gente vai tratar a dor leve com analgésicos. Quais analgésicos a gente pode utilizar? Um analgésico muito utilizado na nossa rotina é a dipirona. Ela tem uma biodisponibilidade muito boa por via oral, mais de 80%. Então ela é um medicamento muito útil para ser usado pela via oral. Ela tem um efeito rápido e uma concentração plasmática atingida em até 2 horas. Então, até 2 horas após a ingestão do medicamento, a gente já começa a ter o seu efeito máximo e mais efetivo. Esse fármaco pertence ao grupo dos ANES atípicos e é muito utilizado, como eu disse, na rotina nossa do dia a dia. Ele tem um baixo poder anti-inflamatório, apesar de ser da classe dos ANES.
Ele tem uma possibilidade de analgesia relacionada independentemente da COX, né? Apesar de ser dessa classe, como eu disse para vocês, dos ANES, ela age como um analgésico independente da inibição da COX. Ela promove a hiperpolarização da membrana celular e reduz essa excitabilidade neural. Dessa forma, ela reduz a transmissão da dor. Então, ela hiperpolariza a membrana, que vai transmitir essa dor, e reduz essa transmissão por meio da hiperpolarização. Então, reduz a excitabilidade neural. Há também uma interação da dipirona com a substância cinzenta periaquedutal. Facilita a inibição da via descendente na nocicepção. A dose usual que a gente usa da dipirona, então a gente pode usar de 500 mg de 6 em 6 horas ou 1 grama de 8 em 8. Ela tem alta eficácia, principalmente para dores mais leves, tem um baixo risco, tem um custo reduzido e é de fácil acesso para a maioria da população. Então, para dores leves, a gente pode usar essa medicação com certa segurança, sem muitos riscos. Um dos riscos que estão relacionados à dipirona é a granulocitose, mas é um caso raro de complicação devido a essa medicação. Outra medicação analgésica muito utilizada é o paracetamol. É um fármaco analgésico do grupo de anti-inflamatórios não esteroidais, os ANES, assim como a dipirona. Ele não produz os efeitos de lesão gastrointestinal ou efeitos cardiológicos e renais adversos relacionados a essa classe dos ANES. Ele tem diversas apresentações que a gente encontra de via oral, via retal, via venosa, o que é muito útil, pode ser utilizado de diversas formas. É um medicamento de uso comum para o combate de dor aguda, tá? Muito utilizado, e ele é muito utilizado para pacientes que têm alergia à dipirona. O paracetamol funciona sob a ação da ciclooxigenase semelhante aos ANES, como a gente disse, ele pertence a essa classe. Ele tem um efeito sobre as prostaglandinas no cérebro, uma atividade analgésica por meio da potencialização do receptor canabinoide e vaniloide no cérebro e no gânglio da raiz dorsal. Como a gente sabe, tanto tem regiões no cérebro e nos gânglios da região da raiz dorsal relacionadas à transmissão da dor. Então, essa medicação age nessas regiões relacionadas à transmissão da dor e modula e reduz essa dor como ela é transmitida. A atividade anti-inflamatória desse medicamento é desprezível, apesar dela pertencer a essa classe dos ANES. O paracetamol tem uma ampla linha terapêutica, é uma medicação acessível no balcão da farmácia, então as pessoas conseguem comprar facilmente essa medicação. Tem um perfil de segurança bom nas doses usadas de forma adequada. Ele tem medicação associada com codeína, oxicodona e hidrocodona, e essas combinações ajudam a gente a poupar opioides, associando um analgésico simples com um opioide de diferentes classes de opioides aí. Então a gente consegue dessa forma poupar a dose de opioide, usar uma dose de opioide menor, devido a essa associação. O paracetamol também tem uma boa disponibilidade por via oral, então ele é uma medicação muito utilizada por essa via. Uma biodisponibilidade varia de 60% a 89%. As concentrações plasmáticas máximas são atingidas em cerca de 30 a 60 minutos, então dentro de uma hora a gente tem concentrações plasmáticas efetivas para alívio da dor. A via intravascular, que hoje em dia já está disponível no Brasil, consegue assim atingir concentrações plasmáticas máximas em 15 minutos, então tem um efeito rápido após sua administração. A dose recomendada do paracetamol deve ser respeitada, ela vai de 500 a 1000 mg dose, com intervalos de 4 a 6 horas, com a dose máxima de 4 gramas em 24 horas. A gente tem que sempre lembrar da hepatotoxicidade provocada por essa medicação. Ela está relacionada com o uso de doses superiores a 4 gramas dia. Pacientes hepatopatas que usam essa medicação em altas doses têm maior risco de desenvolver essa hepatotoxicidade. Pacientes que têm deficiências de G6PD também têm aumento dessa incidência. E pacientes etilistas crônicos. Então, nesses casos, a gente deve estar sempre atento à dose utilizada de paracetamol, para evitar a hepatotoxicidade.
Agora a gente vai falar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais, os típicos, né? Que a gente falou do paracetamol e da dipirona, que pertencem a essa classe, mas têm efeito anti-inflamatório mínimo. A principal ação desses medicamentos é pela inibição da enzima COX. O impacto desses medicamentos no processo da dor. Qual seria o efeito deles na diminuição da dor do paciente? Ele atua nos nossos receptores periféricos, que estão sensibilizados pela inflamação. Então, ele reduz a sensibilização e ajuda nesse processo de sensibilização periférica, nesse nosso receptor periférico. Reduz a inflamação, os ANES diminuem, como eu disse, essa sensibilização periférica dos nossos receptores. Os ANES também impedem a sensibilização central e a intensificação da dor. Ou seja, esses anti-inflamatórios reduzem inflamação, reduzem sensibilização tanto periférica como central. Bom, nessa imagem a gente consegue visualizar. Quando tem uma lesão tissular, um processo de dor, a gente tem a ativação dessa cascata inflamatória, transformando o ácido araquidônio em prostaglandinas e tromboxanos com a ação das ciclooxigenases. E com isso, todo esse processo inflamatório provocado pela lesão leva a uma percepção de dor mais intensa pela inflamação. E nesse processo pode ocorrer a sensibilização periférica e central. Quando a gente utiliza os medicamentos ANES, eles interrompem e inibem essa ciclooxigenase, inibindo a produção de prostaglandinas e diminuindo a inflamação local. Os anti-inflamatórios não esteroidais têm uma alta biodisponibilidade também por via oral e podem ser muito utilizados por essa via. Tem um pico de efeito analgésico entre 1 e 3 horas. Tem efeito teto-analgésico, então dependendo da dose utilizada, não tem benefício de aumentar essa dose. Chega no limite de analgesia provocado pelo medicamento. O risco de efeitos colaterais aumenta conforme o aumento da dose. Os efeitos colaterais mais comuns são efeitos gastrointestinais, efeitos hematológicos, efeitos renais. Pode diminuir a taxa de filtração glomerular devido à ação do medicamento no rim. Então a gente tem que estar atento, sempre paciente com função renal alterada, evitar o uso dessa medicação. Aqui a gente tem uma tabela com alguns exemplos de medicamentos anti-inflamatórios muito utilizados. O diclofenaco, por exemplo, pode ser usado de 50 mg por via oral 2 a 3 vezes ao dia. Outro medicamento que é muito utilizado são os inibidores seletivos da COX-2, como o celecoxib, que pode ser usado de 100 a 200 mg 2 vezes por dia. A gente tem outros exemplos aqui, muito utilizado, o ibuprofeno, pode ser utilizado de 200 a 800 mg a cada 4 ou 6 horas, respeitando a dose máxima de 3.200 mg. Então a gente tem que sempre respeitar essa dose máxima, ficar atento ao máximo de dose que a gente pode usar para evitar efeitos colaterais como alterações da função renal. Uma opção hoje em dia disponível, o cetoprofeno com ação de liberação prolongada, é bem interessante, que você consegue utilizar 200 mg uma vez ao dia. Temos também medicações de anti-inflamatório associadas a protetores gástricos. Assim, reduz o efeito gastrointestinal e reduz a chance de úlcera gástrica provocada por uso excessivo de ANES. Então, a gente tem as opções terapêuticas, sempre respeitando a dose máxima desses medicamentos e o tempo máximo para a utilização das mesmas. Essas tabelas eu peguei do livro do Current para demonstrar para vocês a dose utilizada de cada medicamento. A gente vai agora para o segundo degrau da escada analgésica da OMS. Então, a gente vai começar a tratar a dor moderada. Neste degrau da escada, os medicamentos do primeiro degrau são comumente combinados com opioides menos potentes. Quais seriam os opioides utilizados nesse segundo degrau para tratamento de dor moderada? Geralmente a gente utiliza a codeína e o tramadol. Como eu ia falando para vocês, nesse segundo degrau a gente utiliza a codeína, um opioide de potência um pouco mais fraca. Ele é um analgésico dessa classe. Ele é um profármaco da morfina e ele depende da metabolização hepática pela enzima CYP2D6 para poder ter sua ação efetiva. Ou seja, se a paciente tem alguma deficiência dessa enzima, pode ter o metabolismo prejudicado e não ter a ação da medicação da forma correta. Sempre estar atento a certos pacientes que não respondem a essa medicação. A biodisponibilidade por via oral dessa medicação é de 40%.
ou seja, não é uma disponibilidade tão alta. O pico de efeito de ação ocorre também em aproximadamente 1 hora, meia vida de 2 horas e meia a 3 horas. A dose usual que a gente usa dessa medicação é de 30 a 60 mg de 4 em 4 horas, de acordo com a intensidade da dor do paciente e a necessidade do uso da medicação. O tramadol. O tramadol é um agonista fraco do receptor opioide, apesar de pertencer a essa classe farmacológica. Ele promove um aumento da liberação de serotonina pelos neurônios e age na modulação da dor por meio dessa via. Então, ele inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina, tem uma biodisponibilidade por via oral até alta de 75% aproximadamente, tem um pico de ação em 2 horas e meia vida de até 6 horas. A dose usual que a gente utiliza dele é de 50 a 100 mg de 6 em 6 horas, com uma dose máxima diária de 400 mg. O efeito colateral comum da medicação pode ser tontura, sonolência, náuseas e vômitos. Esses efeitos podem ocorrer durante o uso dessa medicação. A gente vai passar para o terceiro degrau, no caso de dor intensa. Quais medicações a gente costuma associar nesses casos? Os opioides de maior potência. Então, esses opioides são agonistas dos receptores mu-mi, também conhecido. Desses receptores opioides, eles agem nessa região e promovem o quê? Quando eles agem nesses receptores opioides. Eles agem em receptores que estão presentes no encéfalo, na substância cinzenta periaquedutal e está envolvido na mediação da dor, modulação dessa dor. Então, esses receptores estão presentes em regiões que a gente sabe que estão envolvidas a transmissão da dor e agindo nessa região ele consegue reduzir a transmissão e consegue modular a dor. Então, a gente sabe que tem receptores opioides tanto no encéfalo, na substância cinzenta periaquedutal, como na medula no corno dorsal, onde as fibras aferentes da dor fazem sinapses. Ou seja, a gente já percebeu que esses medicamentos são muito efetivos por agirem em regiões que estão envolvidas na transmissão dolorosa. O opioide tem uma ação pré-sináptica. Por meio da bloqueio de canal de cálcio, ele reduz a liberação de neurotransmissor e reduz a transmissão dolorosa. Então, assim, ocorre uma diminuição da sinalização da dor. Ele também tem uma ação pós-sináptica, pelo aumento da condutância de potássio, ele hiperpolariza o neurônio e, assim, ocorre menor transmissão do sinal da dor. Ou seja, o opioide age em várias regiões onde tem esses receptores opioides, eles diminuem a sinalização da dor e diminuem a transmissão do sinal doloroso. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando as regiões onde agem tanto os anti-inflamatórios, que a gente observa que ele diminui a liberação de prostaglandinas e mediadores inflamatórios, assim reduzindo a transmissão do estímulo doloroso. A gente também ilustra nessa imagem a ação dos opioides, que eles agem diminuindo a excitabilidade dos neurônios, diminuindo a liberação de neurotransmissores e também agem na região da via inibitória descendente, modulando a dor. Assim a gente percebe as ações dessas medicações na via de transmissão da dor. No terceiro degrau, então, a gente continua avaliando principalmente as medicações opioides. A gente tem duas classes principais desses medicamentos, os opioides hidrofílicos. Como exemplos, a gente tem a morfina, a codeína, a oxicodona e a hidromorfona. Eles têm uma biodisponibilidade variável por via oral, que varia de 30% a 75%, então ele pode ter uma biodisponibilidade baixa, destacando, por exemplo, a morfina. A morfina por via oral ela deve ser usada, por exemplo, se ela for usada 30 mg, na via endovenosa ela deve ser usada 3 vezes menos, 10 mg. Comparando assim, a gente percebe que a biodisponibilidade dela por via oral não é tão alta e é necessária uma dose mais alta para ser mais efetiva comparando a via endovenosa. Os opioides lipofílicos, como exemplos o fentanil e a metadona, têm alta biodisponibilidade e rapidamente atravessam a barreira hematocefálica. O fentanil transdérmico é uma opção hoje em dia utilizada e ele tem uma liberação de quantidade definida do medicamento por hora. Ele é de fácil uso devido a ser transdérmico, tem uma biodisponibilidade muito boa de até 100%. Disponível hoje em dia a gente tem várias doses desses medicamentos que são liberados de acordo com o micrograma por hora.
E você utiliza ele da seguinte forma: você coloca, a partir de 12 horas ocorre um nível significante de analgesia, atinge os níveis clínicos da medicação, e a cada 3 dias esse medicamento deve ser substituído. Ou seja, ele é muito efetivo para pacientes que têm dificuldades para deglutir, pacientes que não estão conseguindo tomar medicamento por via oral ou não tem essa disponibilidade para fazer endovenoso. Então a gente consegue utilizar um medicamento, um opioide forte, via transdérmica, tem várias doses disponíveis e ele tem uma liberação de uma quantidade definida por hora. Então a gente vai avaliar as diversas vias que a gente pode utilizar os medicamentos. Por exemplo, a via oral. Ela é uma via fácil de administrar, tem menores complicações, é uma via barata e tem a disponibilidade de formulações hoje em dia com liberação cronogramada. Tem a questão de ter menor biodisponibilidade de acordo com alguns medicamentos que têm metabolismo de primeira passagem, então a gente tem que estar atento a isso. Então a biodisponibilidade por via oral nem sempre é muito boa. Medicamentos como morfina, metadona, tramadol, codeína, oxicodona e hidroximorfona têm disponíveis por essa via oral. Intravenosa tem uma elevada biodisponibilidade, que é uma vantagem dessa via, só que ela tem um custo elevado e requer necessidade de acesso venoso para administração. A via subcutânea tem elevada biodisponibilidade, mas tem um custo geralmente mais elevado. A transdérmica, como a gente viu, o fentanil, é de fácil administração, mas tem um custo maior que a via oral. Então depende do poder aquisitivo do paciente para poder comprar essas medicações. Continuando o nosso tratamento para dor intensa, a gente tem diretrizes hoje em dia para titular a dose desses opioides utilizados. Primeiro, a gente vai começar com um opioide hidrofílico de curta ação, conforme a necessidade para o alívio da dor. A gente tem sempre que considerar o tempo necessário para o início da ação do medicamento. Por exemplo, a gente administrou um medicamento por via oral. Geralmente demora cerca de 1 hora para a iniciação desse medicamento. Se a gente utilizar a via endovenosa, tem um efeito em 10 minutos. Então a gente já consegue um alívio mais rápido dessa dor e deve titular a dose de acordo com esse início de ação. A gente tem que calcular, então, a dose a cada 24 horas, por meio do que foi necessário ao longo do dia, e converter esse opioide de ação curta para um opioide de ação longa. E a gente vai realizando ajustes conforme a necessidade. A gente calcula, então, a dose necessária para 24 horas, geralmente passa a utilizar um opioide de ação mais prolongada, e faz ajustes de acordo com a necessidade. Para uma dor que permanece mais leve a moderada, a gente pode aumentar essa dose de 25% a 50%. Para uma dor moderada a intensa, a gente aumenta de 50% a 100% a dose utilizada inicialmente. E para uma dor emergente, uma dor que surge em momentos específicos, a gente administra 5% a 15% da dose diária total. Quais seriam os efeitos colaterais comuns aos opioides? Eles podem provocar náusea e vômito, que é uma complicação bem frequente. Constipação intestinal também é uma complicação que pode estar presente. Sedação, sensação de boca seca, disforia ou delírio, prurido ou urticária, retenção urinária também pode acontecer. E, em alguns casos, ocorre depressão respiratória, geralmente com o uso de doses muito elevadas. A gente vai falar também de medicamentos adjuvantes. Esses medicamentos estão presentes em todos os momentos do tratamento da dor, desde dor leve até dor mais intensa. Eles ajudam no tratamento dessa dor. A gente vai falar sobre a ação dos antidepressivos nesse tratamento da dor. Eles são muito eficazes para o tratamento principalmente de dores crônicas. No caso de dor neuropática isolada ou associada à dor nociceptiva, ele é bem utilizado e efetivo para o tratamento de fibromialgia e para profilaxia de enxaqueca. Eles são moduladores da dor por meio do sistema nervoso periférico e central. Esses antidepressivos podem bloquear a recaptação de serotonina e noradrenalina,
Tem ação também nos receptores opioides, nos receptores adrenérgicos e na ativação de canais iônicos. Ainda atua em áreas do sistema nervoso central relacionadas à dor e também relacionadas às emoções. Então, muitos pacientes que estão sofrendo de dores crônicas também têm o quadro depressivo associado. Então, essas medicações auxiliam de duas formas, tanto no alívio da dor, pela modulação dessa dor, como no tratamento de transtornos depressivos associados aos quadros de dor crônica. A gente tem como opção antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, que dose variável de 25 a 100 mg dia. Tem os novos inibidores da recaptação da serotonina e norepinefrina, como os duais, conhecidos também exemplos como a duloxetina e a venlafaxina. Tem inibidores da recaptação e antagonistas da serotonina, como a trazodona. Tem inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a fluoxetina. Só que a fluoxetina utilizada isoladamente tem pouca ação no combate da dor. A gente vai falar também sobre os anticonvulsivantes. Qual seria a atividade analgésica dessas medicações? Ela tem diversas ações no sistema nervoso central, reduzindo a sensibilização central, age em diversos receptores, como o bloqueio de canais de sódio, o bloqueio de canais de cálcio, ele também causa a supressão da liberação do glutamato e a ação sobre os receptores NMDA, que são ativados quando tem essa sensibilização central. Então, a gente vai falar sobre esses medicamentos anticonvulsivantes e quais os efeitos colaterais desses medicamentos. Eles podem provocar cefaleia, tontura, náuseas e vômitos e sonolência. Quais os exemplos principais desses anticonvulsivantes? A gabapentina, que tem uma biodisponibilidade bem variável. Geralmente a gente inicia de 100 a 300 mg dia, com doses efetivas de 900 a 3.600 mg, divididas em 3 tomadas diárias. A pregabalina tem uma biodisponibilidade oral previsível boa, de 90%, com doses iniciais de 25 a 75 mg uma vez ao dia. A dose efetiva geralmente utilizada é de 150 a 300 mg 2 vezes ao dia. Outra opção, o topiramato, muito utilizado para o tratamento de enxaquecas, tem a dose variando de 25 a 200 mg em 2 tomadas por via oral. Os bloqueadores do canal de sódio. Quais seriam essas medicações? Os anestésicos locais agem dessa forma, bloqueando os canais de sódio. Eles ligam-se reversivelmente a um receptor específico existente nos poros dos canais de sódio dos nervos. E dessa forma interrompe a condução neural, diminui a transmissão dolorosa. Uma das opções que a gente tem desses anestésicos locais utilizados no tratamento da dor é a lidocaína. Ela tem a via parenteral e os adesivos transdérmicos a 5%, que devem ser mantidos no local doloroso por 12 horas. Então a gente também tem a opção de usar a lidocaína tópica por meio transdérmico, com ação específica no local da dor. E ela age bloqueando o canal de sódio e reduzindo a transmissão da dor pela condução neural. Então a gente tem uma ilustração demonstrando a localização onde esses medicamentos vão agir, que são nos canais de sódio, diminuindo a transmissão da dor por meio desse mecanismo. A gente também tem medicações antagonistas do NMDA. O receptor NMDA está envolvido no processo espinhal de wind-up e ele está muito envolvido em dor neuropática. As medicações disponíveis como antagonistas de NMDA são a metadona e a ketamina. As duas são utilizadas como adjuvantes no tratamento da dor. A escolha de qualquer fármaco analgésico envolve muitas questões durante esse tratamento que a gente está realizando. A gente tem que sempre avaliar o benefício potencial e os efeitos adversos possíveis, sempre lembrando, por exemplo, que os anti-inflamatórios têm uma ação importante de efeito colateral em uso prolongado na função renal e efeitos gastrointestinais, e os opioides, por exemplo, têm efeitos colaterais relacionados à depressão respiratória com uso inadequado em doses inadequadas também.
A gente tem que sempre considerar o histórico clínico e o contexto do paciente, sempre lembrar de avaliar a localização da dor, como ocorre essa dor, qual a fisiopatologia envolvida nessa dor desse paciente. Considerar as morbidades associadas a esse caso e as susceptibilidades apresentadas. Tem sempre lembrar do risco potencial de interações medicamentosas, então a gente não pode associar algumas medicações e a gente, por exemplo, não pode associar diversas medicações relacionadas à inibição da recaptação da serotonina, porque existe o risco de síndrome serotoninérgica. Então, se a gente rever todos esses medicamentos que a gente apresentou e associar diversos medicamentos relacionados à inibição da recaptação da serotonina, a gente pode ter complicações devido a isso. Então, a gente tem que associar medicamentos que agem em partes diferentes da fisiopatologia da dor. Aqui a gente encerra a nossa aula e continua discutindo sobre dor em uma outra ocasião.